Aleluia. Louvamos a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, nós te glorificamos, porque somos instrumentos e temos essa oportunidade de sermos instrumentos nas tuas mãos. E agora que o teu servo estará ministrando, tome-o em tuas mãos, Espírito de Deus, para a glória e o louvor do Todo-Poderoso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estar aqui, compartilhando um pouco do que o Senhor tem falado conosco. Digo que é um desafio muito grande trazer a palavra do Senhor, ainda mais depois de sermões temáticos, onde grandes pregadores trouxeram a palavra. Nós tivemos o nosso mestre, pastor Joaquim, por 2 vezes falando muito bem sobre esperança. Nós tivemos o pastor Alexandre também falando sobre esperança. Nós tivemos também o pastor Edson Gladstone falando sobre esperança. Aí eu me pego, meu Deus, que desespero. Num desespero muito grande, porque o nível de competição, entre aspas, digamos assim, é muito alto. A responsabilidade ela é muito grande. O dever de cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, ele é muito grande. Amém? Mas, deixando essas coisas de lado, essas questões de lado, espero que o Senhor fale contigo nessa noite. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, amém? Você pode usar a sua Bíblia, você pode usar o seu celular, você pode acompanhar pelo telão. Peço a você que for acompanhar pelo seu celular, tome cuidado para não perder a sua atenção. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Eu estou usando a NVI, tá bom, meus irmãos? Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome por essa oportunidade que o Senhor nos deste de estar aqui, dispostos a aprender um pouco mais de Ti. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame uma porção sobrenatural sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada irmão. Pai, que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, esperança, um tema gostoso de se falar, algo que nos traz uma alegria muito grande. Não sei se os irmãos têm acompanhado a internet, a mídia, mas eu creio que todos aqui são adeptos às tecnologias. E acho que cerca de 20 dias atrás, ou 20 e poucos dias atrás, 15 dias atrás, não me recordo, nós tivemos uma publicação que gerou um grande nível de comentários, um grande nível por parte de alguns de revolta, mas que para nós cristãos ela pode ter gerado algo confortante. Não sei se os irmãos viram, não sei se vocês acompanharam, mas uma declaração essa que foi feita pela diretora da Anvisa. Em uma declaração onde ela disse que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E nós podemos ver que quando eu parei para olhar os comentários que essa declaração trouxe, nós podíamos ver 2 lados de uma mesma moeda. Aqueles que realmente professavam que Cristo, porque Cristo vive, eles criam no amanhã, e também aqueles que se julgavam éticos o bastante para dizer que não era o momento adequado de tal declaração. Mas nós podemos ver também que muitas pessoas, elas somente ficaram empolgadas nesse certo momento, em certo período, por algumas horas. Que legal, que emocionante. Uma declaração como essa, ela traz um impacto muito grande. Você falar que porque Cristo vive, podemos crer no amanhã, isso é algo grandioso. Mas será que essas pessoas que se alegraram por um determinado tempo, será que realmente tem sido a esperança, essa a esperança que tem professado?
Será realmente que tem sido essa a esperança que nós, como cristãos, nós temos professado, nós temos declarado, nós temos levantado a nossa voz e gritado em alta voz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho esperança para o amanhã. Será que essa realmente tem sido a esperança genuína que nós temos professado? O autor de Hebreus, ele nos traz uma declaração muito forte a respeito do sacerdócio real de Cristo. Quando nós vemos a história dos hebreus, nós podemos ver que o momento da igreja era um momento em que eles tinham muitas dúvidas, eles tinham muitos questionamentos, eles sofriam uma pressão muito grande no seu meio, porque aqueles que professavam a Cristo, eles eram perseguidos. Porque aqueles que diziam se tornar cristãos, eles o tempo todo eram pressionados para que não professassem mais essa esperança. O autor de Hebreus, ele nos traz, na primeira parte do seu livro, da sua carta, ele defende essa questão do sacerdócio real de Cristo, onde ele defende que o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício permanente, que por nenhum motivo ou por nenhuma outra coisa, nós podemos ser perdoados, nós podemos ser salvos, senão pelo sacrifício de Cristo. Na segunda metade da carta aos Hebreus, ele nos traz uma questão prática, de como nós devemos exercer a nossa fé. Tanto que no capítulo 11 nós podemos observar que ele nos traz uma lista, chamada hoje de heróis da fé, daqueles que praticaram de tal maneira a sua fé, que eles mudaram a sua história. E diante disso tudo, eu gostaria de trazer para os irmãos um tema que talvez você possa até, vou dar a receita do bolo, digamos assim. Então, diante disso tudo que foi falado, eu gostaria de falar sobre os princípios para uma esperança genuína. O primeiro princípio que nós devemos seguir para que nós professamos uma esperança genuína, talvez seja a mais clara de todas, talvez seja a mais fundamental de todas, que é nos aproximar de Deus. No capítulo 10, no versículo 22, ele vai falar sobre isso. Você que mantiver a sua Bíblia aberta, pode acompanhar. E ele fala que nós devemos nos aproximar de Deus, e que nós conseguimos nos aproximar de Deus, porque através do corpo de Cristo, através do sacrifício de Cristo, o caminho ele foi aberto. E por causa disso nós temos caminho, livre acesso ao trono da graça. Quando nós olhamos para isso, mas nós devemos nos preocupar também com alguns pontos. Não é somente nos achegar diante de Deus de qualquer maneira ou de qualquer forma, sem estarmos preparados para isso. A primeira coisa que nós devemos saber ou fazer para que possamos achegar a Deus é que nós devemos ter um coração sincero. Coração sincero esse que está diretamente ligado à forma com que nós o adoramos, está diretamente ligado com a forma com que nós buscamos. E o pastor Alexandre hoje dando uma palavra com o Ministério de Louvor, e eu falei para ele, cuidado, você vai pregar o meu sermão para o pessoal do louvor, parte do meu sermão. E quando nós olhamos para João capítulo 4, nós vemos nos versículos 23 e 24, nós vemos que o Senhor ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o modelo que Cristo nos deixa, para que nós possamos nos achegar a Ele. Um coração sincero, com a forma verdadeira de adoração. Independente da perseguição, independente do que o mundo diz estar professando, do que o mundo diz ser verdade, nós devemos nos aproximar dele com um coração sincero. Tais aspectos, eles eram exigidos também desde a antiga aliança, mas eles são também exigidos hoje. Não há critério a não ser isso. Sabe, a adoração ela deve fluir do nosso interior, ela deve fluir do nosso coração, mas de uma maneira verdadeira e sincera.
porque senão nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Outra coisa que nós devemos ter para nos aproximar de Deus é a certeza da nossa fé. Certeza de uma fé que é genuína, que é verdadeira, que é inabalável. A certeza da nossa fé, ela está ligada totalmente, a convicção da nossa fé nada mais é do que aceitar a eficácia e a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Se nós não temos essa certeza, se nós não temos essa convicção em nosso coração, que a suficiência de Cristo, ela é o bastante, é o que nos basta para nos achegarmos a Deus. De outra maneira nós não conseguiremos nos achegar a Ele. Somente através de Cristo que nós podemos ter essa confiança inabalável. Somente através do sacrifício de Cristo é que a nossa esperança, ela se torna verdadeira. Não por obras, não por nada, mas por fé. Fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Outra maneira, outro ponto que nós devemos observar para chegar, para nos aproximarmos a Deus, é com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Não, nós temos que ter em mente que não é pelas nossas obras, não é por nós mesmos, porque nós nos achamos merecedores, porque nós nos achamos capazes de chegar a Ele, mas é porque através do sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós temos nosso pecado perdoado, nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas perdoadas. Somente através da expiação de Jesus que nós conseguimos perdão. Perdão esse que que nos livra de qualquer tipo de culpa, que nos livra de qualquer ira futura. E quando nós falamos em ira futura, nós falamos da culpa eterna, da condenação eterna. Nós temos que ter em mente que por meio do sangue de Jesus Cristo, nós temos a nossa consciência purificada, os nossos corações purificados de uma má consciência. Nós temos que confessar os nossos pecados diante de Cristo. Nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus, para que nós possamos obter esse perdão, para que nós possamos obter essa consciência limpa. Quando nós olhamos para esse ponto de nos achegarmos a Deus, nós observamos que tudo gira em torno de Jesus Cristo, porque por meio dele, por meio do seu sacrifício na cruz, o véu se rasgou. Por meio do seu corpo ali pendurado na cruz, nós podemos ter acesso a Ele. Sabe, adoração sincera, um coração sincero, Ele exerce, Ele produz uma adoração verdadeira. Uma fé concreta, não deixa espaço para dúvidas. Um coração sincero, uma consciência limpa, tira toda a culpa que nós podemos ter. Quando nós falamos em adoração, nós pensamos que isso tudo está relacionado com aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, com aquilo que nós podemos exercer. Eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou louvar não, vou tocar. E deixa eu contar uma experiência para os irmãos. Quando eu sofri o meu acidente, por algum tempo, foi algo rápido, que logo passou. A minha oração, o meu pedido era: Senhor, não me impeça de te adorar, não me impeça de tocar, porque eu tinha aquilo como um motivo, parece que a minha adoração ela estava baseada naquilo que eu exercia. Então eu orando um dia e diante daquela aflição, amputa dedo, não amputa dedo, vai voltar, não vai voltar, eu orando e buscando a Deus, e o Senhor falou ao meu coração: a tua adoração não depende do que você pode fazer, a tua adoração não depende do que você sabe fazer, a tua adoração, ela depende do que flui do teu coração. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: que você possa ter um coração puro, uma consciência limpa, para que quando você se achegar diante do trono de Deus, você possa o adorar, você possa o buscar, você possa o contemplar
de forma verdadeira, de forma pura, de forma sincera. E quando nós nos achegamos a Ele dessa maneira, nós podemos olhar para o futuro com esperança. Ei, se apegue a essa esperança, se apegue a essa adoração, se aproxime de Deus, busque o adore, não deixe de adorar, sabe, edifique cada vez mais a tua fé diante dEle, busque, creia nessa suficiência que somente Ele pode nos dar, suficiência essa, que nos garante salvação, e não há esperança maior do que essa, a salvação em Cristo Jesus, amém? Outro princípio básico para a salvação, que nós podemos observar no texto de Hebreus, no capítulo 10, é o amor ao próximo. Hebreus 10, 24 vai falar sobre isso. E ele nos chama a atenção, quando ele fala do amor ao próximo, ele nos chama a atenção às boas obras. Boas obras essa que não deve ser feita para justificativa própria, para justificação própria, para princípios próprios, por querer ganhar, por querer se amostrar, para que a sociedade veja. Não, essas boas obras, elas devem ser feitas, elas devem ser praticadas, para que o Evangelho cresça, para que o reino de Deus cresça, para que a boca daqueles que se opõem ao cristianismo, para que a boca daqueles que se opõem à nossa fé, elas sejam caladas. Nós podemos ver, diante dessa pandemia, que nós podemos ver a crise lá em Manaus. E quando nós entramos na internet, eu vou bater nesse ponto, porque é o meio de comunicação que mais cresce, que nós mais recebemos notícias. E as questões que giravam eram: cadê os evangélicos? Por que os evangélicos não estão doando? Por que os cristãos não estão doando? Por que aqueles que dizem professar uma fé verdadeira não estão doando? Meu irmão, nós temos que doar. Nós temos que exercer as boas obras. Nós temos que praticar as boas obras. Onde está o povo de Deus diante disso tudo? Onde está a igreja do Senhor diante dessa pandemia, que não está professando as boas obras do Senhor, que não está exercendo a boa obra do Senhor? Exerça a boa obra para com o teu próximo. Continue fazendo, continue lutando. Não deixe de praticar. Muitas das vezes nós nos isolamos e paramos, nós nos assustamos tanto com tudo o que está acontecendo, e nós não continuamos a praticar as boas obras. A esperança, ela gira em torno disso, e ela gira em torno de boas obras, ela gira em torno de um amor ao próximo. Você tem que praticar as boas obras. Nós temos que praticar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sincero, aquilo que o Evangelho nos ensina, a ser caridoso, a amar ao nosso irmão. Isso são boas obras. Isso é verdadeiro Evangelho. Não devemos ficar inércios ou parados diante de tudo que tem acontecido. Meus irmãos, pratiquemos aquilo que o Senhor nos ensinou. Pratiquemos o amor. Pratiquemos a verdade, seja de qual maneira for, não deixemos de praticar as boas obras. Nós devemos demonstrar o nosso amor ao próximo, reunindo como igreja. Uma das primeiras indicações da falta de esperança, quando nós olhamos para o meio cristão, para o nosso meio, falando igreja, é que a pessoa, quando ela perde a sua esperança, a primeira coisa que ela faz é se afastar dos cultos públicos. Não sei se os irmãos já perceberam isso. A pessoa, quando ela está abatida, quando ela está desanimada, quando ela pensa que não tem mais jeito, a primeira coisa que ela faz é se afastar. Não diferentemente do tempo que a carta foi escrita, eles também passavam por essa mesma questão. Os cristãos, eles estavam sofrendo tanto, eles estavam passando por tantas aflições, que eles estavam se afastando do meio da igreja. Eles não estavam mais se reunindo como igreja. E muitas das vezes nós ficamos preocupados em vir para a igreja, em estar na igreja, mas nós rodamos o mundo inteiro e para a igreja nós não vemos. Nós não estamos na igreja. Sabe, se tem um lugar que nós não devemos ter medo de vir, é a igreja. Porque aqui na igreja existe ordem, existe decência. Nós respeitamos os limites.
Nós não ultrapassamos as ordenanças que nos são propostas. Meu irmão, nós temos que reunir como igreja. Nós temos que ativar a nossa esperança ao ponto de ansiarmos pelo próximo domingo em estar na casa do Senhor. Nós temos que ativar a nossa esperança ao ponto de querer vir para a casa do Senhor, porque nós estamos com saudade do nosso irmão, nós estamos com saudade do nosso próximo, nós estamos com saudade de adorar e bendizer o nome do Senhor junto com aquele que nós dizemos que amamos. Nós devemos amar o nosso próximo ao ponto de desejar vir à igreja, porque você está com saudade dele. Sabe, e quando o Didaquê, que é um manual de instruções religiosas, ele diz que estejais frequentemente reunidos juntos, procurando as coisas que são benéficas para as suas almas. Ei, quando nós estamos juntos, quando nós estamos na igreja, nós estamos alegres, nós estamos esperançosos, porque é isso que Cristo nos dá, esperança, esperança, amém? E quando nós vemos para a igreja, nós estamos na igreja, nós podemos manter a nossa esperança viva. E outro ponto que deve ser observado com relação ao amor ao próximo, é o encorajar uns aos outros. Sabe, muitas das vezes nós pensamos que o encorajar ele é obrigação somente do líder, daquele que está à frente, do pastor, do ministro. Não, isso é papel de nós todos, como igreja, como corpo de Cristo. Nós devemos nos achegar uns aos outros e dizer: permanece firme, o que você está precisando, conte comigo. Você que está com a sua esperança no nível hard, lá em cima, chegue para aquele que está desanimado e o coloque para cima. Diga para ele que tem um ombro para você se escorar. Meu irmão, você que está esperançoso, não deixe aquele que está desanimado morrer. Não deixe que aquele que está pensando em desistir, largar tudo, não deixe. Isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade da igreja como um todo. Exercer o encorajar uns aos outros. Essa é uma prática, deve ser uma prática comum dentro da igreja. Sabe? Converse, ligue, fale. Não fique quieto. Não se acomode da maneira que você está. O encorajar uns aos outros também gera esperança em nossas vidas. Porque quando nós vemos um irmão vencendo, nós também queremos vencer junto com ele. Porque quando nós vemos um irmão vencendo, nós nos alegramos, e isso produz esperança em nossos corações. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade que Cristo produz em nossos corações. Isso é o que Cristo tem para cada um de nós: esperança, esperança. O amor ao próximo, ele produz esperança em nossos corações. O amor ao próximo, ele produz essa esperança, porque nós nos alegramos com aqueles que vencem, com aqueles que estão chorando. Nós nos envolvemos a um ponto que cada vez mais nós nos tornamos um. Sabe, nós temos que ser uma unidade. Nós não podemos viver cada um olhando para o seu umbigo, como se dependêssemos uns dos outros. Nós nos dependemos uns dos outros. Meu irmão, produza fé, tenha coragem, tenha esperança. Ame o seu irmão, ame de todo o seu coração, e você vai ver a esperança brotar em teu coração. Você vai ver a esperança fluir em teu coração. Esse é o segundo princípio: amar uns aos outros. Amém? E o terceiro ponto que nós podemos observar é que nós não devemos ser daqueles que hesitam. Não deve haver em nossos corações hesitação. Não deve haver em nosso coração dúvida. Não deve haver em nosso coração qualquer tipo de desânimo. Mas que nós possamos, enfim, suportar as lutas. Quando o autor de Hebreus nos traz essa questão das lutas, no versículo 32, a palavra luta, ela está diretamente relacionada com a questão dos jogos, onde havia um combate corpo a corpo. E muitas das vezes a luta, ela vem à nossa direção, e parece que vai passar por cima de nós com tudo.
E nós então devemos ter um entendimento que nós devemos suportá-las. Nós devemos suportar e vencer as lutas, porque quando nós fazemos isso, nós mantemos a nossa fé. Nós não vacilamos, nós não desanimamos. Ei, não olhe para as lutas como se fosse algo impossível de se atravessar, impossível de se vencer. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Quando nós estamos em Cristo, não há espaço para hesitação, não há espaço para o desânimo, não há espaço para a vergonha. Entenda, nós devemos suportar as nossas lutas, para que nós possamos manter a nossa esperança viva. Lutas, todos nós estamos, todos nós podemos passar por lutas, todos nós podemos passar por aflições, mas o que Deus nos diz, mas o que Jesus nos diz, é que nós devemos ter bom ânimo. Nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós também vamos vencer. Não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, não importa os problemas, se Ele venceu, nós também vamos vencer. Essa é a promessa que Ele deixou para nós. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Continue lutando e não desanime de maneira alguma. Se formos pacientes em suportar as nossas lutas no início de nossa fé, quanto mais agora que estamos firmes e maduros, digamos assim, na fé com o nosso Deus. Todos nós aqui já somos crentes há um certo tempo, creio eu. E se você não é, o Senhor te convida nessa noite, porque Ele quer te dar força, Ele quer te dar essa coragem, Ele quer te trazer essa paz, esse entendimento de que com Ele nós podemos suportar todas as coisas. Amém? Outro ponto onde nós podemos ver que nós não devemos ter hesitação, é porque nós continuamos sempre perseverando. A perseverança, ela se torna uma obrigação na vida de cada cristão. É absolutamente necessário, bem como útil para cada um de nós, permanecermos firmes em nossa fé e em nossas atitudes. Quando nós perseveramos, ao perseverar, nós devemos olhar firmes para o alvo, nós devemos olhar firme para aquele que nos salvou, para aquele que manifesta a sua graça sobre as nossas vidas. Ao perseverar, olhe para Cristo. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa vida como cristão, ela gera essa obrigatoriedade de permanecermos firmes. Nós não devemos desanimar, nós devemos sempre continuar a confiar e a manter a nossa perseverança em Cristo Jesus. Nós não devemos também hesitar, pois nós não somos dos que retrocedem. Hebreus 10, 39. Meus irmãos, quando um membro da comunidade judaica ele se converte, ele é totalmente pressionado. A pressão é tão grande que, por muitos, eles tentam a desanimar. E não diferentemente de nós, em muito, a pressão, o julgamento, tudo aquilo que nós vivemos, as lutas, por muitas vezes, ela tem tentado fazer com que nós desanimemos, com que nós retrocedemos. Mas nós devemos nos manter firmes. A tentação para renunciar a Cristo, ela é real. Não, isso não existe no meio cristão, ela é real. Nós somos julgados, nós somos taxados. Ainda mais para a nossa juventude, que vive pressão, na escola, na internet, são nas redes sociais. Talvez no âmbito de amizade, nós sofremos tanto, sabe? E nós devemos ter cuidado. Porque se nós retrocedermos, a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer em nós. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos ser dos que retrocedem e perdem a nossa salvação. Nós não podemos virar as costas para aquele que nos conduz. Porque se nós virarmos as nossas costas para Cristo Jesus, nós já estamos condenados.
Ei, só há esperança em Cristo Jesus, só há fé em Cristo Jesus, só há vitória em Cristo Jesus. Nós só podemos olhar com esperança para o futuro quando nós estamos em Cristo. E por isso que o autor fala que nós não somos dos que retrocedem, porque não importa o que bate à nossa porta, não importa a situação que nós vivemos, nós de maneira alguma vamos retroceder, de maneira alguma nós vamos olhar para trás, de maneira alguma nós vamos nos desanimar. A fé que nós temos em Jesus, ela deve sim produzir esperança. Ela deve produzir esperança, porque Ele tem uma promessa para nossas vidas. Promessa essa de vida, de salvação. Promessa essa em que nós um dia seremos chamados filhos. Um dia nós seremos chamados co-herdeiros com Cristo. Sabe, se nós queremos ter esperança, nós devemos nos achegar a Deus com os nossos corações puros, com a nossa fé, com a fé concreta. Nós devemos achegar a Cristo, nós devemos nos achegar a Deus com a consciência limpa. Nós devemos amar ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao ponto de fazer para ele tudo aquilo que ele necessita. Nós devemos amar ao nosso irmão ao ponto de ajudá-lo nas suas necessidades. Nós devemos também amar ao nosso próximo e querer estar junto com ele, nos reunindo nos cultos de adoração, de estar junto com ele em todos os momentos. Nós devemos ter esperança, ao ponto de não retrocedermos, de não ser chamado daqueles que retrocedem. Nós não podemos olhar atrás. Nós devemos encarar a luta de frente, nós devemos encarar aquilo que nos aflige de frente e permanecer firmes, perseverando em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, o justo viverá pela esperança. Salmo 40 fala que quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, Ele se inclina ao nosso favor. Sabe, coloque a sua esperança no Senhor e veja Ele agir em seu favor. Coloque a sua esperança no Senhor e olhe para o futuro com esperança. Coloque a sua esperança no Senhor e veja Ele se levantando do trono e se inclinando em seu favor. Não há nada melhor do que colocarmos a nossa esperança no Senhor. Não há nada melhor do que viver e experimentar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos olhar para o nosso futuro com esperança, porque nós cremos em Jesus, porque nós cremos na suficiência de Jesus, porque nós cremos que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 10, ou se você está aberto, continue aberto onde você está. No versículo 32. Amém? Gostaria de ler com os irmãos. O texto diz o seguinte, se você já estiver aberto, Hebreus 10, 32. Diz o seguinte, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente da minha, eu vou ler na versão NVT. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muitas lutas e sofrimento. Houveram ocasiões em que vocês foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhe foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que Ele lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos, pois, pessoas de fé, cuja alma é preservada. Meu irmão, não há esperança maior do que essa.
Não há esperança maior do que essa. Ser aqueles cuja alma será preservada pela eternidade. Fazer parte daquele povo que será chamado cordeiro junto com Cristo. Ei, meu irmão, não retroceda, não retroceda, não desista, permaneça fiel, porque aquele que vem, virá e não demorará, e nós viveremos pela fé, amém? Olhe para o seu futuro com esperança, olhe para o seu futuro com esperança, há esperança para o seu futuro, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, há esperança para o seu futuro. Olhe com fé. Ah não, mas as coisas não estão dando certo, mas Jesus está lá. Olhe com esperança para o seu futuro, porque Jesus já está lá. E se Jesus está lá, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Continue firme, não desista. Continue com a sua esperança no Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Obrigado pelas tuas promessas, pela tua força, pelo teu ânimo. Pai, obrigado porque nós podemos ser chamados aqueles que não retrocedem, aqueles que não desistem, aqueles que vivem pela fé. Fé em ti, fé que é a fé verdadeira, Pai, e por isso nós temos esperança, uma esperança genuína, uma esperança verdadeira, uma esperança que se resume a ti, Senhor, que se resume em sua suficiência, em sua verdade, em suas palavras. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E te pedimos, permaneça conosco, em nome de Jesus. Pai. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Agradeço a oportunidade e não desanime. Continue lutando, continue tendo esperança em seu coração.